Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós vamos ter aula de filosofia, tá? Hoje é o capítulo 5 e aí nós vamos ter aula 5, é a última aula do capítulo 5, tá? Então a aula de hoje será uma aula de recapitulação sobre os seguintes temas: filosofia medieval e filosofia cristã, tá? Na aula anterior, recapitulamos os temas sobre patrística e escolástica, né, que são as divisões da filosofia medieval. Suas características, divisões e objetivos. Hoje, aula 5, vamos recapitular os temas filosofia medieval e filosofia cristã, ok? E por que eu estou recapitulando justamente esses temas, pessoal? Porque ao mesmo tempo que eu estou dando aula, eu procuro preparar o aluno desde a primeira série, tá? Para futuras provas de Enem e de vestibular, né? Porque não adianta se preparar na terceira série. Vai ficar tudo muito acumulado, tá, pessoal? Então é preferível o aluno começar desde a primeira série de forma organizada, tranquila, né? A estudar para Enem e vestibular, tá? Então eu costumo abordar os temas que são recorrentes, que eles sempre caem nas provas, tá? Então vamos lá. Primeira parte, vamos entender o conceito de filosofia medieval. Vamos recapitular, na verdade, né? Vamos lá. É a forma como denominamos a filosofia que aconteceu na Europa entre os séculos V e XV, período conhecido como Idade Média, tá? Uma das principais preocupações dos filósofos medievais foi a de fornecer argumentações racionais. E qual a maior característica desse período? É a interferência da Igreja Católica em todas as áreas do conhecimento. Sabemos que o período medieval, o elemento agregador da sociedade, né, que unia a sociedade, era a questão religiosa. Então, a religião era interferir em todas as áreas do conhecimento, em todos os setores da sociedade, em todas as áreas da vida do cidadão, tá? Então, a igreja exercia esse poder, tá bom, pessoal? E aí a filosofia se volta para a religião, porém com a preocupação de apresentar argumentos racionais, tá? Então, vamos lá. Ainda falando aqui, né, ressaltando a filosofia medieval, foi um período bastante influenciado pelos pensamentos de Sócrates e Platão, filósofos gregos que trabalhavam com a razão, né, com a questão da racionalidade. Ocupou-se em discutir as questões universais. É nesse período que o pensamento cristão firma-se como filosofia cristã, que mais tarde se torna o que, pessoal? Teologia, né? Mas o que é teologia? Vamos lá. É um estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos, e também de suas relações com o homem e com o universo. Ok? Então, bem explicadinho, não deixando escapar nenhuma palavra diferente, né? Nenhum conceito novo. Agora vamos falar das características da filosofia medieval. Foi uma forma de pensar mais baseada em análise e quase sempre ligada à religiosidade, à questão religiosa, né? As principais questões debatidas pelos filósofos medievais foram a relação entre a razão e a fé, prestem atenção, por favor, as fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana, e vemos que os principais temas, pessoal, estão relacionados com o quê? Com a fé, o que prova a intervenção da Igreja Católica nesse período da filosofia. Ok? Bom, já falamos aqui sobre o conceito, né, os objetivos e as características da filosofia medieval. Agora vamos recapitular o que foi a filosofia cristã, tá? Acompanhe aí com a apostila, por favor. É um sistema, né, de pensamento que se distinguiu do pensamento grego e de outros pensamentos, como o pensamento dos chineses, dos hindus, por ser um sistema orientado pela verdade revelada por Jesus Cristo. A filosofia cristã, entendam o conceito, é o conjunto de ideias filosóficas iniciadas pelos seguidores de Jesus Cristo, do século II aos dias de hoje, e que tem por objetivo unir ciência e fé, partindo de explicações racionais naturais, tendo o auxílio da revelação cristã. Então tá bem explicadinho aqui, né, pessoal?
Só mostrando aqui um exemplo do apóstolo Paulo, ele pregou em vários lugares, né, em língua grega e em todos os centros urbanos, e firmou e consolidou um novo modelo de cristianismo. Então, o apóstolo Paulo teve essa missão de expandir, né, de divulgar o cristianismo. Ele fez várias viagens missionárias para proclamar a mensagem de Cristo, principalmente na Europa e na Ásia Menor, né? Se nós fizermos uma pesquisa em relação às viagens de Paulo, né, nós temos todo ali um mapa, com várias cidades em que ele pregou a mensagem do cristianismo, né? E ele pregou assim com muita força, com muita veemência, né? Lembrando, pessoal, que eu estou falando aqui da filosofia cristã, tá? Não estou falando de religião A, B ou C, sempre de maneira neutra e imparcial, tá? Agora nós vamos falar sobre Roma e o cristianismo, tá? Só lembrando que em Roma o cristianismo emancipou-se, né? Depois de 3 séculos de contradições e perseguição aos cristãos, né? E é simples entender o crescimento do cristianismo, por quê, pessoal? Vamos lá. A pregação cristã era dirigida, sobretudo, aos moradores mais pobres de Roma. Essas pessoas eram exploradas, massacradas e constantemente ameaçadas e tidas como seres inferiores, entre aspas, né? Pela ideologia da superioridade romana. Essas pessoas, então, encontraram esperança no cristianismo, que prega o quê? A igualdade de todos os seres humanos. Não só a questão da igualdade, mas o cristianismo ele pega a esperança de dias melhores, o fim do sofrimento, né? Então, o cristianismo levou uma palavra de esperança, né, de aconchego para essas pessoas tão sofridas, né? Essas pessoas que não tinham esperança de nada, de perspectiva de nada, eram humilhadas, massacradas, né? E vamos ver aqui o que acontecia com elas nas arenas, né? Vamos lembrar. O interessante é que os cristãos eram perseguidos em Roma. Porém, após muitos massacres de cristãos, sendo mortos inclusive nas arenas, sendo devorados por leões, o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano em 380 d.C. Em 380, o imperador Teodósio I promulgou um decreto declarando o cristianismo religião de Estado. Lembrando, né, que na aula anterior nós falamos sobre Constantino, que ele também aceitou o cristianismo, né? Por uma questão também de estratégia política, né? Porque o cristianismo estava crescendo muito, né? Os adeptos também. Então ele achou melhor essa questão da conciliação, de aceitar o cristianismo, tá, pessoal? Então é isso. Nós recapitulamos a aula de hoje, né? Falamos sobre a filosofia medieval e a filosofia cristã, conceitos, características e objetivos. Essa é a maneira correta da gente estudar, tá? E vamos lá. Com relação aos exercícios diversos, número 5, página 22, questões 6, 16, 17 e 19, tá? Espera aí que deu um bug aqui. Explique com suas palavras. AD5, capítulo 5, pessoal. Explique com suas palavras por que o cristianismo cresceu tanto depois de 3 séculos de perseguições aos cristãos.